cumprimentos do nosso irmão, pastor reverendo Franklin Graham. My heart is always warm when I meet with brothers and sisters who lead the churches right here on ground. Meu coração sempre se aquece quando eu posso encontrar com irmãos e irmãs que lideram a igreja do Senhor nos países por onde eu Because vou. to lead congregations is the hardest calling in the world. Então, liderar as congregações do Senhor é um grande privilégio, um grande desafio. It's a lot more complicated than leading a political party. Então, é muito mais complicado do que liderar um partido político. In the political world, there are elections all the time. Então, porque no mundo político existem eleições acontecendo todo o tempo. It's not so within the Church of God. Mas isso não está relacionado com como acontece na igreja do Senhor. When God calls you, He calls you for life. Porque quando Deus nos chama, Ele nos chama para toda a vida. And whether you don't like it, you have to carry that cross and the burden of ministry for the entire life. E assim, a sua vida, você vai carregar essa cruz, esse privilégio do ministério cristão por toda a sua vida. So thank you for your faithfulness in ministry. Muito obrigado pela sua fidelidade e seu ministério aqui no Rio. Rio de Janeiro is known for many things throughout the world. O Rio de Janeiro ele é conhecido por muitas coisas ao redor do mundo. It's the Olympics, the Carnival, the World Cup. Então, pelas Olimpíadas, pelo Carnaval, pelo Campeonato Mundial, a Copa do Mundo que But aconteceu. what it is really known for, it is the grace of God at work in your city. Então, mas um dos motivos pelos quais essa cidade é conhecida é pela graça de Deus que tem atuado nessa cidade. There's probably not a single city in the world that has as many congregations as Rio de Janeiro. É difícil de encontrar uma cidade que tenha tantas congregações, tantas igrejas como a cidade do Rio de Janeiro. Many, many years ago, when I was still a Bible college student, Então, há muitos anos atrás, quando eu era um estudante da escola bíblica God dominical, has put Brazil in my heart. Deus ele colocou o Brasil no meu coração. I wanted to be a missionary in the jungles of Brazil. E eu pensei que seria um missionário na floresta aqui no Brasil. So I studied, I read, I prayed about Brazil every day. Então eu estudei sobre o Brasil, eu orava pelo Brasil todos os dias, coletava informações sobre o Brasil todos os dias. But God had a different plan for me. Mas Deus ele teve um plano diferente para mim. So every time I come to Brazil, my heart just feels at home. Então, mas toda vez que eu venho ao Brasil, meu coração se sente como se estivesse em casa. So my friends, Com meus irmãos, here's amigos, something I want to share with you. mas uma coisa eu quero compartilhar com vocês. In Colossians 1:6 it says, No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: the day you heard it, you understood God's grace in truth. no dia que você ouviu e entendeu o Evangelho começa a crescer dentro do seu coração. The Colossians understood something that is even more complex than quantum mechanics. Colossenses eles estavam ali, a igreja de Colossos estava aprendendo algo muito mais complicado do que física quântica. They understood something that is even more complex than a vaccine for COVID. Então eles estavam ali aprendendo sobre algo muito mais complexo do que uma vacina para o Covid. They understood the grace of God in truth. Eles entenderam a graça de Deus, é a verdade da graça de Deus. Certain things we'll never be able to understand, Algumas coisas nós não vamos compreender e entender, but certain things we do understand. mas algumas coisas sim nós compreendemos. And it is the grace of God. E uma delas é a graça de Deus. The grace of God is unique. A graça de Deus ela é única. There is nothing in the world, no religion in the world that has something that comes even close to the grace of God. Nenhuma religião, alguma linha religiosa no mundo inteiro pode ser tão abençoadora como a graça de Deus. Grace separates us as Christians from the rest of the world. Porque a graça de Deus nos separa como filhos de Deus, como cristãos de todo o restante do mundo. The source of grace is God Almighty. E a fonte da graça é o Deus Altíssimo. And grace is bracketed, protected by truth. E a graça de Deus, ela nos protege, ela nos fortalece através da verdade. We should not attribute to grace what the Bible does not. Sorry? We should not attribute to grace what the Bible does not. Então assim, nós não podemos receber essa atribuição da graça de Deus, a não ser pela palavra de Deus, pela Bíblia. Because grace operates only within the borders of truth.
Porque a graça de Deus, ela atua, ela trabalha em toda a fonte da verdade. Grace can be understood only in relation to the person of the Lord Jesus Christ. Porque a graça de Deus, ela só pode ser compreendida quando nós temos uma relação pessoal com o próprio Deus. And the most amazing thing is E a coisa mais surpreendente é grace can be understood on first contact. E a coisa mais surpreendente é que a graça ela pode ser entendida no primeiro contato com Deus. The day you heard it, you understood it. No dia que você ouviu, você compreendeu a graça. We will not be able to understand all the things that are in the Bible on first contact. Nós não podemos compreender tudo que está escrito na Bíblia no primeiro contato. But grace we can. Mas a graça nós podemos. I was lost, now I'm found. Eu estava perdido, agora I eu me was achei. living in sin, now I'm forgiven. Agora eu vivia no pecado, agora eu sou perdoado. Now, why is it important to understand grace? Então, por que é tão importante entender a graça? If you read the book of Colossians, Se você ler o livro de it Colossenses, will tell us of the high price of grace. e porque esse é o alto princípio da graça, quando nós aprendemos a We viver. were sinful. Nós fomos cheios de pecado. It's important to understand the grace of God because of the approaching moment of Christ's coming. Porque é interessante compreender a graça de Deus, porque em todo tempo começamos a esperar essa volta de Cristo, a compreender e ansiar essa volta de Cristo. It's absolutely important for Christians who have been saved by grace to understand grace. E então é absolutamente importante para os cristãos salvos pela graça compreenderem a graça. And if you read the book of Colossians, you will know what the Colossians understood about grace. Então, quando nós lemos o livro de Colossenses, nós podemos aprender o que os colossenses entenderam a respeito da graça. Grace is forgiving grace. A graça ela é uma graça perdoadora. Grace is saving grace. A graça ela é uma graça salvadora. Grace is an acquitting grace. Acquitting? Yeah, it's like God says you are right, you are not Ok. guilty. A graça ela é uma graça perdoadora que nos justifica, porque tira de nós toda a culpa e diz que nós não somos mais culpados. Grace is uniting grace. A graça ela é uma graça que nos unge. We were all enemies of God. All of a sudden, we are brothers and sisters. Sim, e a partir daí nós somos como irmãos e irmãs, filhos de Deus a partir da graça. The grace of God is a pushing grace, pushes us into the world. E a graça de Deus é uma graça que nos empurra na direção do mundo, para irmos ao mundo, alcançar o mundo. But friends, there are many things we do not understand. Meus amigos e irmãos, existem muitas coisas que nós não entendemos. You, I'm sure, know the equation E equals mc squared. Okay. Você talvez compreenda a equação E é igual a MC dobrado. Equação matemática. Sim, então, ok. Podemos aprender uma equação matemática. Albert Einstein. We think we know, but we don't understand it. A gente até pode pensar que aprendeu essa equação porque estudou na escola, mas de verdade não entendemos claramente. We don't understand that. Na realidade não entendemos, apenas aplicamos. But certain things we understand. Mas algumas coisas nós devemos entender. If we eat too much meat, we become meat. Uma coisa que se nós comemos muita comida, vamos engordar. Vamos crescer. Knowledge and understanding are not the same thing. A gente precisa entender que saber alguma coisa e conhecer e compreender essa coisa não é a mesma coisa. The Colossians knew grace and they understood grace. Porque os colossenses, eles conheceram a verdade, a graça e compreenderam a graça. So if we understand grace, there is certain responsibility. Então, compreender a graça nos traz algumas responsabilidades. And God expects us to be responsible for the things we understand. Então, e Deus ele espera que nós assumamos a responsabilidade sobre todas as coisas que nós compreendemos dele. And in the book of Colossians, Paul says, serve. Serve. Então, no livro aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz, sirva. Once you understand the grace of God, you serve for His glory. Então, quando você compreende a graça de Deus, você passa a servir
para a glória de Deus. Once we understand grace, we begin to understand God. Quando nós entendemos a graça, nós também passamos a entender a Deus. My friends, the question to all of us, E meus amigos, a grande questão para todos nós, have we personally understood God's grace? será que eu pessoalmente já entendi a graça de Deus? The Colossians did. Os colossenses entenderam. And you don't have to go to a seminary to understand God's E grace. você não precisa ir ao seminário para compreender a graça de Deus. You don't have to be part of the assemblies of God to understand God's grace. Você não precisa ser parte da Assembleia de Deus para entender a graça de Deus. Whether you belong to that group, to that group, to that group, or to that group. E não importa se você pertence a esse grupo, aquele ou aquele outro grupo. You don't have to be even a Baptist to understand the grace of Você God. não precisa ser um batista para entender a graça de Deus. It doesn't matter. Isso não importa. Grace can be understood on first contact. Porque a graça, ela pode ser compreendida no primeiro contato com Deus. Yesterday we went to the favela Ontem nós fomos à favela and spent a number of hours there. e nós investimos várias horas ali no And Vidigal. right in the middle of the favela there was a small church. E ali, bem no meio daquela favela de Vidigal, nós encontramos uma pequenina igreja. So we went in and met the pastor. E nós entramos naquela pequenina igreja, encontramos com o pastor. It's a small church. E é uma igreja bem pequenina. Pre-COVID, 25 people. E, no máximo 25 pessoas que têm atendido ali aquela igreja. But in the midst of that place, favela, a beacon of grace was shining brightly. Então, e ali no meio de toda aquela favela, estava ali aquela pequenina igreja brilhando como a luz de It Cristo. was great poverty. E ali numa grande pobreza, There were guns we saw, drugs we saw, all of that nasty, dark part of life. e nós estávamos ali, andamos naquela comunidade, vimos grandes armas, vimos as drogas ali, e onde estava ali a escuridão, estaria aquela pequenina igreja. But there was the beacon of grace shining. Mas estava ali a grande graça de Deus brilhando. And those people